Para você entender do que se trata, em 2019, o Papa Francisco fez um chamado, um convite para se implementar um novo modelo econômico no mundo. Um modelo que tem o ser humano no centro das discussões e que reduza as desigualdades. Segundo o Papa, uma economia diferente que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a devasta. Para se pensar essa economia, foi chamado o Encontro de Assis, que aconteceria em março, por conta da pandemia. Esse ano ele foi adiado. E vai acontecer agora em novembro, de uma forma virtual, dos dias 19 até o dia 21. Esse encontro deve reunir jovens estudantes de economia, administradores de empreendimentos sociais, vai reunir também vencedores do Prêmio Nobel e funcionários de organizações internacionais. Há planos de um encontro presencial em Assis, na Itália, mas isso ficou para 2021. E daí, sempre às sextas, a gente recebe aqui no Bom para Todos integrantes da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, para a gente buscar entender de que forma é possível mudar essa economia atual e, como diz o próprio Papa Francisco, atribuir uma alma à economia de amanhã. Para a conversa de hoje, nós estamos com o Marcos Antônio da Silva e Silva, que há 7 anos idealizou e tem coordenado um programa de combate à extrema pobreza e redução de vulnerabilidades sociais. Esse programa chama Crisálida e funciona em Goiânia, Goiás. Está com a gente também a Thaís Veras, que é economista, integra o programa de extensão e pesquisa em economia e meio ambiente da Universidade Federal do Ceará. Thaís, Marcos, um prazer receber vocês dois por aqui. Boa tarde para os dois. E eu queria começar com o Marcos, falando um pouquinho sobre o programa, sobre, inclusive, essa sua inscrição para participar dos debates em relação a essa nova economia, como que você pode contribuir a partir dessa experiência que você obteve com o programa de combate à extrema pobreza em Goiânia. Boa tarde, Marcos, conta pra gente. Boa tarde, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E essa tem sido uma experiência incrível, né? Desde o momento da submissão até o encontro que a gente está aguardando bastante, né? Eu comecei a receber mensagens de vários amigos falando do encontro da economia de Francisco, e são amigos de vários lugares do Brasil. Eles falaram: olha, essa experiência que vocês têm desenvolvido com o programa de combate à extrema pobreza aí na região metropolitana de Goiânia tem a cara desse chamado do Papa Francisco. E aí eu comecei a ir atrás dessas informações. No formulário de inscrição pedia para a gente contar um pouco da nossa história e um pouco de quais contribuições nós poderíamos oferecer para o encontro, né? E a gente escreveu isso e tivemos a grata surpresa de ser um dos selecionados. A base principal do programa que nós coordenamos aqui na região metropolitana, o Crisálida, que atende 300 famílias na cidade de Aparecida de Goiânia, mais de 100 famílias em Goiânia e atende mais algumas famílias no interior do estado, é a geração de emprego e renda, ou seja, a inclusão produtiva a partir de arranjos produtivos locais. Nesse caso, no caso onde nós acumulamos a maior experiência, é na criação de cooperativas de catadores de material reciclável. Então, nossa maior e melhor experiência foi lá no lixão de Aparecida, quando nós fomos para dentro do lixão, conversar com essas famílias e tirar essas famílias daquela condição para um arranjo produtivo que é a cooperativa. E de lá para cá a gente veio descobrindo que não basta só gerar o emprego e a renda, mas também precisamos criar um conjunto de vulnerabilidades sociais que possam ir reduzindo, né, os riscos que aos quais essas pessoas estão expostas. Marcos, a partir dessa sua atuação no programa, como que você vê a possibilidade de mudança da economia atual? Você vê isso sendo possível? Existe algo prático que vocês implementaram no programa e que você vê surtindo efeitos para que isso possa, a nível nacional, mundial, também acontecer? Sim, sem dúvida. Uma das coisas que a gente precisa compreender na economia é que existem diversas formas de se organizar a economia, né? Nós estamos inseridos em um sistema global, um sistema econômico global, que foi uma forma em que a economia se encontrou de se organizar. Mas existem
diversas manifestações diferentes de se organizar a economia, se expressando em economias locais. A economia global, da forma que ela está, é uma denúncia grave de que nós não estamos numa direção razoável como humanidade. Nós ainda convivemos com a miséria, nós ainda convivemos com a fome, com a subnutrição, né? Então, são denúncias de que, de maneira mais estrita, os recursos não estão bem alocados. Então, nós precisamos pensar uma economia em que as pessoas possam viver bem e não apenas sobreviver. Então, à medida que a gente vai usando dessas ferramentas, elaborando diagnósticos locais de potencialidades econômicas, toda a comunidade tem um potencial econômico. A gente só precisa estimular bem esse potencial econômico para que a gente possa, como eu disse, gerar o emprego e a renda, e a partir da geração do emprego e da renda, e reduzindo essas outras vulnerabilidades sociais, trabalhando segurança alimentar e nutricional, trabalhando fortalecimento de vínculos familiares, vínculos comunitários. Então, a experiência que a gente tem desenvolvido e tudo aquilo que a gente tem investigado nos leva, eu acredito muito que é possível uma nova economia global a partir dessas expressões. Marcos, vamos continuar papeando, Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, porque você escreveu aqui para a gente, enquanto a gente conversava, e você falou que conheceu o que foi a pobreza, e por conta disso que você criou o programa e passou a trabalhar com essa causa. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre essa sua história e esse seu chamado a trabalhar com isso. Como que aconteceu? Bom, quando eu me referi a isso, né, dizer que eu conheço a pobreza, é porque eu venho mesmo dessa realidade. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão e morei na periferia de Imperatriz. Então, eu venho da periferia do Brasil, né, e vivi essa coisa da escassez, da dificuldade no acesso aos equipamentos públicos, à saúde, à educação, à renda, à própria alimentação. Então, eu venho dessa vivência, desse background e tive a oportunidade de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar e tive uma oportunidade de encontrar gente muito boa na caminhada que me ajudou a ir mudando a trajetória natural que estava colocada. Então, eu tinha que escolher uma formação e uma vida que me ajudasse a transformar a vida de pessoas que também estão na mesma condição ou em condições muito piores, inclusive, das minhas condições originárias. Então, você me pediu para descrever um pouco da minha trajetória. Eu conheço o que são essas privações de perto, o que é a fome, o que é a pobreza, o que a escassez faz com os afetos, né? Por isso que eu falei aquela hora que a gente, para além do emprego e da renda, a gente precisa trabalhar a questão de vínculos familiares, que às vezes numa comunidade em situação de extrema pobreza, muitas vezes quem não está habituado costuma se surpreender com a forma como as famílias acabam se tratando e acha que os pais ou os filhos não têm muito afeto. Não é verdade, essa é uma impressão muito superficial, mas o que é verdade sobre isso é que não há espaço para o desenvolvimento de afeto quando se está com fome. Tem gente que quando está com fome não consegue, passa da hora de almoçar, não consegue nem trabalhar. Quando está com sono também não consegue nem produzir ou manifestar qualquer tipo de afeto. É disso que a gente está falando. Entender que a pobreza ela é além da escassez de recursos monetários, de recurso financeiro. E a gente precisa compreender ela de maneira multidimensional e elaborar soluções multidimensionais. Eu vou parar de falar porque eu acho que a Thaís voltou. É importante que ela fale e dê suas contribuições também. Mas é bacana, é muito bom ouvir seu relato, viu, Marcos? Thaís, acho que a gente voltou, a conexão acho que parece um pouco melhor. Eu vou repetir a minha pergunta. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como você vê essa economia atual. Você pesquisa economia solidária. A economia solidária é um caminho para a mudança dessa economia que a gente tem hoje? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Thalita, boa tarde, Marcos. Bom, eu vejo a economia atual num processo de reestruturação produtiva. A gente vem passando por sucessivas crises do emprego, né? Estamos num índice elevadíssimo de desemprego atualmente no Brasil, principalmente por causa do Covid, mas já vem, né, há décadas ocorrendo uma precarização do emprego a nível global. Então, a economia solidária ela se mostra como alternativa a esse processo.
Historicamente, se você analisar, nos momentos de crise, o cooperativismo tem se mostrado como uma alternativa. E eu comecei a pesquisar isso quando eu entrei na universidade, no curso de economia, e encontrei um programa de extensão e pesquisa em economia e meio ambiente que desenvolve basicamente assessoria e consultoria a empreendimentos de economia solidária. São cooperativas que trabalham em rede ou de forma individual e também movimentos sociais que trabalham na base da economia solidária. E a economia solidária tem demonstrado um grande potencial em diversas áreas, tanto do ponto de vista político, que a ação coletiva ela faz com que os sujeitos desenvolvam uma noção mais ampla de economia e da sua função perante a coletividade, perante o meio social. Isso é muito importante, a gente vê que os cooperados começam a buscar outras soluções políticas para além do que diz respeito à cooperativa, né, no que se refere ao próprio bairro, né, a melhoria de vida da sociedade como um todo. No âmbito da saúde mental também nós temos experiências de economia solidária. Aqui em Fortaleza tem a COPCAPS, que é uma cooperativa social que objetiva, através da geração de renda de mulheres com problemas psíquicos que estão enfrentando doenças como a depressão, a melhorarem a qualidade de vida através do convívio social entre elas. É uma experiência muito bacana que tem obtido, né, êxito. Também temos experiências do ponto de vista econômico também, né, que é o básico da geração de renda. Ela vai além de um projeto de renda mínima porque ela garante a participação na produção. Então, ela não vira um agente passivo, mas um agente que transforma, que está produzindo, que é parte, né, do mercado. Ele consegue se integrar. E isso ameniza as desigualdades sociais. Também temos, do ponto de vista territorial, né, em vez de nós comprarmos da China, por exemplo, ou de multinacionais, nós temos a oportunidade de comprar de cooperativas, de economia solidária. Do ponto de vista ambiental, né, os catadores se organizando, né, e fazendo uma gestão dos resíduos sólidos mais eficiente. Também cooperativas agroecológicas, sem falar na questão de gênero também. Aqui em Fortaleza, na zona urbana, a maioria dos cooperados são mulheres. Então, o empoderamento de gênero também é uma parte da contribuição que a economia solidária pode gerar, né? Nessas economias alternativas, aí, nessa perspectiva do Papa Francisco, eu acho que entra muito em diálogo com a ideia do novo. Sim, por tudo isso que você coloca, eu vejo realmente a economia solidária como tendo uma lógica que transforma a economia atual, né? Agora, trazendo assim, falando sobre a experiência Brasil, o que falta para que a gente tenha mais experiências de economia solidária aqui no país? Falta fomento, falta vontade política? Quem é que tem feito essa movimentação? Quem é que tem gerado essas experiências? É a universidade? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a universidade existe muito interesse, existe muita participação, muita vontade. Mas, infelizmente, o financiamento depende do governo. Então, a universidade ela não tem total autonomia para operar no que se refere ao orçamento. Existia um orçamento muito amplo para as chamadas incubadoras de economia solidária no Brasil. E houve um desmonte, né, dessas incubadoras, do orçamento para essas incubadoras. E isso impossibilita a atuação da universidade. Também existem políticas no que se refere à compra de alimentos, o PAA, né, que estimula a compra de alimentos por parte de cooperativas. O governo comprando das cooperativas também foi desmontado. Nós tínhamos também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que virou subsecretaria e hoje em dia é uma secretaria executiva que não tem tanto orçamento e que, infelizmente, também sofreu um desmonte. Então, o governo ele é extremamente necessário para estar fomentando essas iniciativas, apesar que, mesmo sem iniciativas, a economia solidária ainda está sobrevivendo com força. Durante essa crise, tem aumentado o número de cooperativas, mas é necessário, né, um diálogo entre os órgãos, né, entre as próprias ONGs também, que apoiam a economia solidária, as instituições como a Caritas e diversas outras organizações. Com certeza. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta rapidinho para os dois. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre
de que maneira vocês esperam contribuir? Qual será o ponto principal que vocês vão levar para debate nesse encontro? Porque os dois farão parte desse encontro que acontece agora em novembro, né? Assim, é uma resposta mais curtinha, mas como vocês pretendem contribuir? Vou primeiro com o Marcos, depois com a Thaís. Marcos? Bom, eu sei que o tempo está bem curtinho, mas eu queria fazer apenas um comentário aliado ao que a Thaís já falou, que nós também precisamos criar um regramento legal para estimular os empreendimentos cooperativos e fortalecer esse tipo de empreendimento. Acesso a crédito facilitado, que a formação desses empreendimentos são diferentes, menos burocrático. Então, isso tudo também precisa fazer parte da discussão do fortalecimento dos empreendimentos. Sobre como é que a gente pretende contribuir no encontro, a gente está acompanhando de perto, a gente já vem participando de encontros anteriores, participando de rodas de conversa, discutindo com outros participantes nossas contribuições. E o que a gente imagina é que vai ser um grande ambiente de troca de experiências, até que a gente vá afunilando as ideias e os princípios em propostas para a gente apresentar mesmo no encerramento desse encontro, que são propostas para o mundo. E a gente imagina também, sonha, não sabemos ainda muito claro o resultado final, mas nós sonhamos com algo também positivo e objetivo, né? Positivo no sentido de objetividade, para apresentar para um caminho aí para a gente percorrer no estímulo desses empreendimentos que sejam transformadores de realidades, transformadores de pessoas, fazendo bom uso dos recursos naturais e ajudando a equilibrar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. Claro, Thaís? Bom, muito boas considerações do Marcos. Realmente essa questão do marco regulatório da economia solidária, ela merece ser ressaltada. É um ponto muito importante. Também pretendo levar para a CIS essa questão, né, da legislação e do crédito. Atualmente eu estou na Vila de Negócios em Transição, então estamos construindo a possibilidade de uma iniciativa de crédito verde para empreendimentos cooperativistas e também levar para essas outras economias a dimensão da economia solidária do debate de autogestão. Estimular, para além da questão da consciência ambiental, da consciência do consumo responsável, mas também a consciência política de que as pessoas têm que participar do processo decisório das empresas, dos empreendimentos, fazendo com que a própria sociedade se transforme a partir da prática, a partir da possibilidade de estar pensando a economia de forma mais ampla e não totalmente especializada em determinada atuação produtiva, mas que a gente possa pensar cada vez mais coletivamente isso. Perfeito. Vou terminar nossa conversa com um comentário que a gente recebeu do Lafayette Ribeiro. Ele disse assim: é gratificante para todo cidadão antenado com a questão social assistir dois jovens tecendo comentários conexos com as realidades atuais. Com esse comentário que eu agradeço vocês dois, muito obrigada pela participação, muito sucesso nessas discussões que vocês vão travar nesse encontro, e que realmente, como o Marcos disse, que renda frutos objetivos, que a gente realmente possa ter mudanças nessa economia atual. Um beijo grande para vocês, pessoal, muito obrigada pela participação, viu? Até mais, boa tarde. Obrigado, até mais. Obrigada. Até, pessoal. Tá?